Vamos avançar aqui, tem uma palavra para vocês, irmãos, que mexeu muito comigo. Vai ser uma palavra muito poderosa em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus. E vou te dizer logo de começo aqui, logo para você ir se preparando. Essa noite é a noite do seu milagre. Amém? Afinal, você vai trazer aqui para frente o seu impossível. Amém? Tem alguém que tem um impossível? Só para eu ver se eu estou falando a palavra certa? Uau! Então é para você mesmo essa palavra. Muito bem, vamos avançar. Quero ler só um versículo, vou ser muito objetivo para a gente ir para essa parte de orar pelo seu impossível, mas eu quero te dar essa base bíblica. Mateus capítulo 17, só o versículo 17, a última parte do versículo, Jesus diz assim: tragam o menino aqui. Olha esse versículo poderoso. Tragam o menino aqui. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso, diante da Tua poderosa palavra. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, fala no nosso coração, nos desafia nessa noite. Pai, eu creio que eu como pregador hoje à noite, como profeta do Senhor hoje à noite, eu estou aqui para orar pelos impossíveis do Teu povo. Eu creio que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ó Deus, e prepara esse ambiente, prepara os corações nessa noite, para nós podermos trazer esses impossíveis até o Senhor. Em nome de Jesus. E como igreja, nós declaramos nessa noite que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. E nós declaramos também que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda obra do diabo já estão destruídas em nome de Jesus. Declaramos que nós temos liberdade, não só para ouvir a palavra, mas para que a palavra gere no nosso coração frutos permanentes. Frutos permanentes, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então, claro, vocês conhecem bem essa história. Quando eu começar a falar, você vai lembrar. Mas é impressionante, não é? O poder da revelação, quando a palavra entra em nós, quando ela toca na gente, não é? Então, essa semana eu li essa palavra, eu li essa história, esse texto da Bíblia, mas eu até me emocionei com essa história, né? Porque ela falou de uma forma tão poderosa comigo. Porque, olha só, deixa eu te apresentar primeiro aqui a situação, depois a gente vai assim para a palavra propriamente dita, mas é uma situação assim sem esperança. Um pai que traz o seu filho até os discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que eles não puderam ajudar, não puderam fazer nada, né? Então, aí ele começa a contar a história do menino. É um menino que ele já várias vezes tentou suicídio, ele se joga no fogo, se joga na água, ele tem uns ataques demoníacos terríveis ali, não é? E interessante que quando Jesus vai expulsar o demônio dele, Jesus fala assim: espírito mudo e surdo. Ou seja, o menino não ouvia nada. Como que ajuda uma pessoa espiritualmente? Como que se aconselha uma pessoa, né? A Fabiana que está fazendo a EFOL agora ali, né, em Almirante Tamandaré, nós precisamos que a pessoa entenda, precisamos conversar com ela. Como que você conversa com uma pessoa que é surda e muda? Não é? Sabe, não tem como ajudar essa pessoa. E além do mais, o pai traz o menino até os discípulos, que são os especialistas, que são os caras que podem ajudar, acostumados a expulsar demônios e tudo mais. E os caras dizem: rapaz, esse caso aí a gente não sabe, não dá conta, a gente não consegue. Sabe, situações que o homem não pode ajudar? Sabe, situações que o profissional que você está colocando uma expectativa não pode ajudar? Essa palavra falou muito no meu coração, até por isso mesmo, né? Porque eu também, como vocês, tenho uns impossíveis, inclusive eu quero trazê-los hoje aqui, né? Então, sabe, e esses impossíveis, às vezes a gente tem expectativa em homens que vão nos ajudar, e eles dizem: não posso fazer nada. Eu não consigo ajudar. Quem já passou por experiências assim como eu? Que você estava com tanta expectativa que aquela pessoa ia te ajudar, não é? E ela não ajudou porque ela não quis, ou porque ela não podia mesmo, não é? Então é o caso desse cara aqui. Pensa, um menino que desde pequeno, Jesus pergunta: quando começou isso? Desde quando vocês lutam com isso? Olha a resposta do pai: desde a tenra infância. Quer dizer, o menino era um bebê e já ficava possesso por esses demônios ali.
não é? Que ele rosnava como um animal, ele não conseguia articular palavras, não entendia nada, sabe, um verdadeiro, sabe, uma coisa estranha, uma coisa esquisita, sofrimento, se jogava na água, no fogo, se queimava todo, quase morria afogado. Irmão, vocês estão entendendo a dor dessa família? Quem está me acompanhando aqui? Muito terrível. Então, esse pai, já desesperado, ele procura a ajuda das pessoas, não consegue, e aí Jesus, é nesse contexto que Jesus fala isso para ele: traga o menino aqui, traga o menino aqui, amém. Ou seja, a palavra hoje, o nosso tema é: traga o seu impossível. Traga o seu impossível para Jesus. Se homem nenhum pôde te ajudar, se você já está lutando com isso há anos e não resolve esse caso, se você já está para desistir, eu tenho uma palavra de esperança e de fé para você, não é? Traga o menino aqui, amém? Traga o seu impossível para Jesus. Mas a questão é essa, a questão é que às vezes a gente está levando até, se eu perguntasse aqui: você tem orado por essa situação? Todos vocês iam dizer: sim, estou orando. Você tem buscado Jesus a respeito disso? Sim, eu tenho buscado. Mas, irmãos, o que eu quero te mostrar aqui é que tem as maneiras certas da gente trazer o menino, né? A gente vai aprender com essa história, porque às vezes a gente está trazendo o menino com a atitude errada no coração. A gente está trazendo o menino de uma forma, é por isso que não está funcionando. Então a gente tem que trazer de forma certa. Então eu vou te mostrar 3 coisas que acontecem aqui nessa história, que realmente é a maneira correta da gente trazer o nosso impossível. Vocês estão prontos? Amém? Então o nosso tema nessa noite é: traga o seu impossível até Jesus. Uau! Traga o seu impossível até Jesus. Vamos ver. Então a primeira coisa aqui que a gente tem que trazer o nosso impossível, mas da maneira certa, para a gente não perder a viagem, para a gente sair de lá com o menino curado, para a gente sair de lá com o menino liberto, para a gente sair de lá com o problema resolvido definitivamente. Quem está querendo isso aqui? Igual eu, não é? Então tá, primeira coisa então: confie na autoridade de Jesus. Você pode gritar aí bem forte para guardar isso. Vamos lá. Confie na autoridade. Mais uma vez. Confie na autoridade de Jesus. Olha só, Mateus 17, 18. Então Jesus deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Então presta atenção, irmãos. Eu acho que às vezes a gente está pisando na bola aqui. Uma das razões: a gente não está entendendo, a gente não está confiando na autoridade de Jesus. Então Jesus, ele não faz assim uma oração: ó Senhor, meu Deus, meu Pai, não é? Tenha misericórdia dessa família e tal. Irmão, ele simplesmente dá uma ordem. Ele diz para o demônio sair. Jesus deu uma ordem. E o demônio saiu quando? Quando que o demônio saiu? No mesmo instante o menino ficou curado. Essa história é contada em Mateus, Marcos e Lucas. Eu acho legal isso, porque detalhes que o Mateus não vê, o Lucas vê, coisas que o Lucas não vê, o Marcos vê. Então quando a gente junta tudo, fica uma história muito legal, não é? Então a gente chama isso de evangelhos sinóticos. É legal a gente ler essa história nos 3 evangelhos. E o Marcos, ele vê uma coisa, um detalhe importante. Ele diz que Jesus repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Ou seja, irmãos, o Mateus diz que o menino ficou curado, liberto instantaneamente, e o Marcos diz que Jesus disse: olha, tu sai miserável, mas tu não volta nunca mais. Então Jesus não apenas resolve o impossível imediatamente, como ele diz, como ele resolve definitivamente. Amém, querido? Então não é uma resposta, não é um milagre temporário. Não é isso que nós estamos buscando. Ah, Senhor, dá um alíviozinho para a gente, dá um anador aí para a gente por causa da nossa dor. Não, irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida hoje à noite. É algo instantâneo e definitivo. Quem recebe isso? Amém? Então, a primeira coisa é isso: nós temos que confiar o nosso impossível na autoridade de Jesus. É importante, irmãos, a igreja entender isso. Porque veja bem, nós entendemos que Jesus nasceu de uma virgem. Quem crê nisso? Nós acreditamos nisso. Ele nasceu de uma virgem, ele não é herdeiro ou filho de Adão, né? Porque é o Espírito Santo que vai engravidar a mulher. Então ele não vai ter a semente do Adão.
Maravilha. Só que ele não vai ter nenhuma vantagem. Jesus vai ser um homem comum, porque a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Ele veio como homem, 100% homem. E ele vai ser provado em todas as coisas sem pecado, porque senão não ia valer. Ele não tem nada de especial. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, ele vence o pecado. Então, quando ele vence o pecado, agora ele pode dizer: eu pago por eles. Eu morro a morte que eles deveriam morrer. Eu não tenho a semente contaminada do Adão. E como homem, eu vivi em obediência radical à palavra de Deus. Então agora ele vai morrer. Aí ele morre. Quem acredita nisso? Beleza, ele morre. Agora, por que ele teve que ressuscitar? Porque a ressurreição é a prova de que Deus Pai aceitou o sacrifício no seu lugar. Diga glória a Deus. Então ele diz, quando Jesus ressuscita, significa: o sacrifício por nós foi aceito, aleluia, nós estamos justificados. Então, diante do juiz do universo, nós somos considerados justos, aleluia. Isso é muito doido, é muito louco, isso é muito grande. Tá bom, até aí nós cremos. Agora a Bíblia diz que Jesus reuniu então os discípulos, e aí ele foi assunto ao céu, ele foi glorificado. Aí a partir daí começa a confusão na igreja, não é? Porque, irmãos, isso é fundamental para nós. O que é que significa Jesus glorificado? Significa que ele foi assunto ao céu, e a Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1 diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Onde está Jesus? Assentado no trono do universo, à direita de Deus. O Jesus que você serve. Então, quando você traz o seu impossível para Jesus, você tem que trazer com essa perspectiva. Você tem que entender e confiar na autoridade dele. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2:9: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse Jesus que vocês servem. Quando Jesus ele foi se despedir dos discípulos, ele disse uma coisa interessante. Ele disse em Mateus 28:18: aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade. Quanta autoridade? Grita aí, quanta autoridade? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então tem muito crente que pensa assim: quando eu for para o céu, esses demônios vão ver, porque lá Jesus reina, e lá Jesus tem toda a autoridade, e lá eles vão ver, eu tenho uma mansão celestial, e eu vou pisar nas ruas de ouro. Isso tudo é verdade. Mas, irmãos, a Bíblia diz que toda a autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Diga glória a Deus. Então Jesus está reinando no trono do universo agora, assentado à direita de Deus Pai, e ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra, irmãos. Ele está envolvido com as nossas necessidades. Ele tem autoridade para mudar a nossa história agora. Só que nós precisamos receber isso, não é? Então, às vezes a gente está lá, trazendo o nosso impossível. Senhor, se der, se for possível, se o Senhor não fosse incomodar muito, eu sei que eu não mereço. Não, irmãos. Nós precisamos nos aproximar, entendendo a sua autoridade. Jesus tinha autoridade, irmãos, sobre a morte, e continua tendo, não é? Quando os caras disseram assim: não, já cheira mal, 4 dias. Ele disse, os caras disseram assim, quase que Marta e Maria estavam dizendo assim: não, a morte que reina nessa casa, porque é a morte que manda aqui, porque ele já está morto há 4 dias. Jesus disse: não, quem manda sou eu, não é? Se você crê, ainda que ele esteja morto, ele viverá, porque quem manda sou eu. E ele disse: morto, sai daí de dentro. Todo mundo ficou olhando para ele, e lá vem o Lázaro, irmão, todo enrolado em faixa, porque ele reina sobre céu e sobre terra, ele reina sobre a morte. Os leprosos eram casos perdidos completamente, eles eram isolados das comunidades, para morrer para lá. Irmão, o leproso que tocava em Jesus era curado imediatamente. Ele tem autoridade sobre a doença, mas Jesus tinha autoridade também sobre a natureza. Vento, fica calmo. Tempestade, quieta-te. Mar, te comporta. A autoridade, irmãos, se ele tinha autoridade enquanto ser humano que ele era na terra, você pode imaginar agora
que ele não está mais limitado pela fome, pelo sono, pelo cansaço. Agora que ele está assentado à direita de Deus, reinando sobre todas as coisas, ele tem toda a autoridade. Então, irmãos, nós precisamos trazer para Jesus o nosso menino, o nosso impossível, confiando que ele tem toda a autoridade, não é? Agora escuta bem, essa autoridade dele foi delegada para nós. Ele diz assim mesmo, em Lucas 10:19, não é? Ele diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões, e em todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Diga glória a Deus. Então, ele não só tem toda a autoridade no céu e na terra, como ele delegou essa autoridade para nós. Isso é muito poderoso, irmãos, é muito poderoso, amém? A Bíblia diz assim, os que receberam a abundância da graça, fomos nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Como assim? A justiça não é uma coisa que você fez, a justiça é uma coisa que Jesus fez. Você foi justificado pelas obras de Jesus. Então a justiça é um dom. Então você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Diga, aqui e agora, com Jesus Cristo. Eu estou todo arrepiado. Então você não tem que morrer para reinar com Cristo. Você não tem que morrer para ir para o céu, para morar na Nova Jerusalém. Irmãos, você que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você vai reinar em vida, Romanos 5,17. Você vai reinar em vida com Jesus Cristo. Então, irmãos, é com essa perspectiva que nós temos que trazer o nosso impossível hoje para Jesus, confiando na sua autoridade. Estão me entendendo ou não? Vamos passar para a segunda coisa aqui agora. Então, a segunda coisa é muito importante para você entender, muito poderosa também. Então, qual que é a primeira, beleza, entendi, pastor, meu caso é parecido com o desse homem aí, muito tempo já, muitos anos, o homem não pôde fazer nada e nem pode fazer, não é? É uma situação impossível para se resolver. Estou cansado igual isso. Uma das coisas que o Lucas fala é que depois que acabava o processo, que o menino era possuído pelo demônio e se jogava na água e no fogo para cometer suicídio, quando acabava o processo, a Bíblia diz que ele ficava desmaiado, ele perdia, totalmente exaurido das suas forças. Já pensou? Durante toda uma vida, desde a infância, que luta. Irmãos, talvez você esteja numa situação assim, sem esperança. Aí Jesus fala assim, traga para mim, traga o menino aqui. Isso te empolga? Você te empolga como está me empolgando? Traga o menino aqui, mas não é de qualquer jeito. Qual é a primeira coisa? Confiando na sua autoridade. Agora escuta, segunda coisa, grita aí, creia no poder de Jesus. Confie na autoridade de Jesus. Grita aí. Confie na autoridade de Jesus, creia no poder de Jesus. Então olha só o que diz Marcos 9:23. Olha o que Jesus responde para o pai do menino. Se podes. Ao que ele respondeu Jesus, se podes. Tudo é possível ao que crê. Então isso aqui é muito, muito lindo isso aqui, irmãos. Porque o pai do menino chega com Jesus e fala, Senhor, essa situação aqui, não tenho mais esperança, estou cansado. Já fui com teus discípulos, eles não deram conta, não é? Se o Senhor puder, olha, às vezes a gente faz isso, né? Se o Senhor puder, faz alguma coisa. Eu nem vou perguntar para você, quem já orou assim? Se o Senhor puder, faz alguma coisa. Aí olha a resposta de Jesus, se eu posso. Esse não é o caso, porque eu posso todas as coisas. A questão é, você crê que eu posso? Irmãos, nós temos que trazer o nosso impossível, crendo que Jesus pode. Aí isso aqui é muito importante, muito chato para você entender essa palavra. Escuta, porque poder e autoridade são coisas distintas, são muito importantes. O que é autoridade? A autoridade é o direito legal de fazer a coisa, é o direito de exercer o poder. O que é autoridade? O direito de exercer o poder. Por exemplo, quer ver um exemplo disso? O ladrão que vai te assaltar, que chega ali para te assaltar, ele tem poder? Sim ou não? Tem. Ele tem poder, ele tem um revólver na mão.
não é? Tanto é que ele te assalta. Ele diz: passa a carteira, passa o Pix, não é? E aí, ele nem quer saber mais de carteira, porque ele quer saber do Pix. Aí ele te assalta. Por que ele te assaltou? Porque ele tem poder. Mas ele tem a autoridade, ele tem o direito de tomar o que é seu? Não, ele não tem autoridade, mas ele tem poder. E por isso, agora, porque ele não tem autoridade, ele vai ser preso, esse miserável. Em nome de Jesus. E você vai recuperar o seu dinheiro. Agora presta atenção. Isso aqui é o cara que tem poder, mas não tem autoridade. Agora imagina um médico, um cirurgião, que é incompetente, na verdade. A gente vê um monte dessas cirurgias aí loucas, que transforma a mulher numa coisa esquisita, né? Coitada das irmãs. Aí, o cara, na verdade, ele tem autoridade para fazer isso? Tem. Ele tem um CRM, que dá direito legal dele exercer aquele poder de fazer a cirurgia. Só que ele não tem competência, ele não tem o poder. Aí ele cria uma coisa esquisita. Quem está me entendendo? Jesus, ele tem o direito legal, ele tem autoridade porque ele reina sobre céu e terra, ele tem autoridade porque ele nos comprou com seu próprio sangue, mas ele também tem poder. Isso aqui é muito importante. Então, o homem pergunta: se o Senhor puder, se eu posso? Ele está perguntando: se o Senhor tiver poder, se eu tenho poder, não importa se eu tenho poder ou não, a questão é: você crê que eu tenho? Porque aí, aqui é a chave, irmãos. O que liga o poder de Deus ao nosso menino, ao nosso impossível, é a fé. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Se eu creio no poder de Jesus, eu atraio esse poder sobre o meu impossível. Diga glória a Deus. Muito, muito, muito poderoso. Então, é a fé que acessa esse poder, não é? Agora, olha só o que diz Marcos 9, 19. Jesus lhe disse: ó geração incrédula. Ele fala para os discípulos: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Não é? Tragam o menino aqui. Irmão, Jesus dá uma dura, porque os discípulos desistiram e deste modo desonraram o Senhor. Então escuta bem: puxa, eu estou aqui com um impossível, uma situação muito difícil, os homens não puderam me ajudar, eu já estou cansado aqui, né? Aí eu estou orando, mas não acontece, só piora a situação. Lembra quando Jesus expulsou o demônio? A Bíblia diz que o menino caiu como morto, e as pessoas disseram: piorou, ele morreu. Não é? Então você busca Deus e parece que a situação piora. Então os discípulos disseram: não, a gente não dá conta. E Jesus chamou eles de geração incrédula. Eu estou sofrendo com isso. Até quando eu estarei convosco? Vai chegar uma hora que eu vou ser tirado de você, rapaz. Ele dá uma dura, irmãos. Uma coisa que Jesus não tolera é a incredulidade, não é? Eles perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Olha a resposta de Jesus: por causa da pequenez da vossa fé. Ele não diz porque vocês não têm fé, ele diz por causa da pequenez. Aí ele diz assim: se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e ele obedeceria a vocês. Ele não está dizendo que eles não têm fé, ele está dizendo que a fé dele é o quê? Pequena demais. Então ele está dando uma dura, porque ele está dizendo: olha, se vocês só vão acessar esse poder se vocês tiverem fé. Eu posso, mas a questão é: vocês creem? E aí o que eu quero te dizer uma coisa, irmãos, já te falei isso, eu vou te repetir isso aqui, ó. Presta bem atenção. Nenhum de vocês aqui, ó, nenhum e nenhuma, pode dizer hoje à noite: ah, pastor, então esse é o meu problema, eu não tenho fé. Nenhum pode, porque Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Diga glória a Deus. Ei, você tem fé. Pode ser que a sua fé está pequena. Aí o pai do menino diz: Senhor, então eu creio no Senhor, eu creio, mas o Senhor pode me ajudar na minha falta de fé? Ou seja, eu tenho fé, mas a minha fé é pequena demais. O Senhor pode me ajudar a fazer a minha fé crescer? Quem está me entendendo? Irmãos, qual que é a boa notícia? A fé pode crescer. Lucas 17, os discípulos pedem para Jesus, quando Jesus fala para eles perdoarem 70 vezes 7, ele diz assim: Senhor, aumenta-nos a fé.
e Jesus aumentou. Ei, diga assim: a minha fé pode crescer. Como que a sua fé pode crescer? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação a respeito de Cristo. Irmão, a fé vem pela palavra de Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Quem está me entendendo? Precisamos gastar tempo sobre a palavra de Deus. Irmão, o que Satanás está roubando nessa geração? Está roubando o nosso tempo para a gente ler a Bíblia, não é? É impressionante, irmãos, eu estou chocado, né? Até hoje de manhã eu dei assim uma prévia da minha pregação da semana que vem, mas é impressionante, irmão, a questão das redes sociais, né? Já viu? As pessoas, não, esses dias eu conheci uma moça, né? Que eu perguntei para a Mila: amor, essa mulher? A Mila disse: é. Isso não é outra. Quando eu vi a mulher pessoalmente, não era outra mulher. Não era só maquiagem, irmão, porque ela deu um jeitinho de esticar o negócio, de baixar mais um pouquinho o queixo, o cabelo. Era outra mulher. Ela rejuvenesceu uns 10 anos, né? Então você olha na foto ali, cara, aí quando você olha a mulher, cara, não, é outra. Não é que essa é feia, é que não é aquela que você estava esperando. Né? Então as pessoas não são as pessoas. As histórias, já viu uma foto na rede social? Aí você vai lá para sua casa e procura aquele cantinho onde o botijão de gás está meio enferrujado e a parede está meio suja com a gordura que pingou da fritura. E aí você procura aquele, é assim que faz a foto? Irmão, é só o melhor da gente. E a gente se transforma, e a gente passa um filtro, e a gente mostra só o nosso melhor. Quem está me entendendo? Mas isso é uma mentira. Só que o que as pessoas estão querendo ser é o que as outras dizem ser, mas elas não são. Estamos vivendo uma grande mentira, irmãos. E só que a gente está perdendo o nosso tempo com isso, com essa grande mentira. Uma geração doente, uma geração adoecida por um padrão de beleza e de sucesso que não existe. Não existe, é uma mentira. Nós não lemos a nossa Bíblia. Então por isso nós não temos fé. Nós não cremos. Jesus tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, mas nós não acessamos esse poder. E nós trazemos o nosso impossível, mas não acontece nada, porque nos falta fé. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, as duas coisas aqui. Vamos passar para a terceira aqui. Eu lembrei do Tiago, meu filho. O Tiago me contou essa semana uma história que eu achei muito legal. Diz que o Tiago estava na piscina com a Chloe. A Chloe queria ir para a piscina, a nossa netinha. Aí o Tiago não estava muito afim, até que ela convenceu o Tiago: vamos para a piscina. Aí o Tiago: vamos, né? Aí quando o Tiago entrou na piscina, ela ficou lá do lado de fora. Aí o Tiago falou assim: pula, filha, pula que o papai te pega, né? Aí a Chloe corria e não ia. Aí o Tiago começou a ficar chateado com aquilo. Chloe, pula, eu vou te pegar. Eu não vou te deixar afogar. Eu estou com medo, papai. Mas eu não vou deixar você cair na piscina. Eu vou te pegar. Rapaz, aquela demorou alguns minutos, até que o Tiago se irritou com a Chloe. Disse: tá bom, tá bom. E a Chloe ficou ali no cantinho, agarrada na escada, e ficou lá o tempo todo. E o Tiago mergulhando na piscina, olhando para ela, e ela agarrada na piscina, e o Tiago com raiva. Aí depois o Tiago pensou, diz que Deus falou assim no coração dele: assim que você é comigo, eu te chamo, pula que o papai pega, arrisca, vem, eu nunca falhei com você. Lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você. Vem, e você não vai. O Tiago segurou para não chorar. Sabe, irmãos, sabe o que está faltando para a gente? Fé. Sabe o que está faltando para a gente? A gente confiar na autoridade do nosso Deus. Sabe o que está faltando para a gente? A gente crer no seu poder. Por que a gente não crê? Porque a gente não gasta tempo com a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Vamos terminar. Aleluia. Quem quer orar pelo seu impossível hoje à noite? Mas de uma maneira diferente agora. Você vai trazer o seu impossível, confiando na autoridade e crendo no poder de Jesus. Vamos terminar. A terceira coisa aqui, então. Qual que é a primeira aí? Me ajude aí. Confie na autoridade de Jesus. Qual que é a segunda? Creia no seu poder. Jesus tem autoridade e poder. Ele tem o direito legal de usar esse poder. E Ele deu as duas coisas para nós: poder e autoridade. Tá bom, e a terceira coisa? Grita aí: busque a Jesus
com jejum e oração. Olha o que ele vai dizer em Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então os discípulos vão lá com Jesus e falam: Jesus, Senhor, por que nós não demos conta? Por que nós não conseguimos resolver o impossível daquele homem? Por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus fala assim para eles: por causa da pequenez da vossa fé, não é? Mas resolvido isso, Jesus fala assim mesmo: mas esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração. Irmãos, eu nem vou perguntar aqui quantos de vocês têm jejuado. Nem vou perguntar, eu quero que você se faça essa pergunta. Mas olha, o que a Bíblia nos ensina? Que a oração nos liga ao céu e o jejum nos desliga da terra. Essas duas coisas são importantíssimas, porque se você estiver muito ligado nas coisas da terra, você não consegue conectar com o céu. Por isso o jejum, quem está me entendendo? O jejum não é para convencer Deus de alguma coisa. Eu vou jejuar por 40 dias, porque Deus não vai resistir ao meu jejum. O jejum é para você ficar sensível o suficiente para você receber, para você perceber a presença de Deus. Quem está me entendendo? Não é? Então, você vê no Novo Testamento, várias vezes, por exemplo, em Atos 13, né, que fala que eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Eles estavam ali no período de adoração, eles estavam jejuando, aí o Espírito Santo falou com eles. Quem está aqui comigo? O que aconteceu na verdade? Eles ouviram a voz do Espírito Santo. Aí, o Espírito Santo está falando com você agora, sabia? Está falando e fala toda hora com você, porque ele mora dentro de você. Ele está querendo comunicar o tempo todo com você. Qual que é a questão? Nós estamos muito ligados na terra, estamos muito na carne, estamos muito fortalecidos na carne. A gente não consegue perceber no espiritual, não é? Então o que acontece? Lá em Atos, eles estão no tempo de adoração, eles estão no tempo de jejum. Aí o Espírito Santo fala com eles, eles ouvem a voz: olha, eu quero que vocês separem o Barnabé e o Saulo para a obra que eu tenho separado para eles. Barnabé e Saulo, beleza. Barnabé, Saulo, vem aqui, o Espírito Santo falou com a gente aqui. São vocês são os escolhidos. Quem está me entendendo? Irmãos, para nós termos a direção, para tomar as decisões certas, nós precisamos orar e jejuar. Hoje de manhã eu falei do Daniel, que o Daniel, ele está lá, lendo a Bíblia dele. Irmão, o Daniel não era um pastor de nada, ele não era um sacerdote de nada. O Daniel era um cara do governo, não é? Na verdade ele era o presidente da Babilônia, ele estava abaixo do rei. Eram 3 presidentes, ele era um dos 3 presidentes da Babilônia. Um cara super envolvido com as coisas da política, do reino, mas ele era um homem de Deus. E a Bíblia diz então que o Daniel estava lá estudando a palavra de Deus. E aí Daniel capítulo 9, versículo 1, fala que ele descobriu pelo livro de Jeremias que o tempo de cativeiro que tinha sido falado por profeta Jeremias havia chegado ao fim, 70 anos. E aí ele se pôs a orar e jejuar. Ele disse o quê? Não, eu vou orar e vou jejuar, porque eu tenho uma palavra de Deus, que o tempo de cativeiro acabou. Quem está me entendendo? Você recebeu uma palavra de Deus. Deus falou com você ali no seu devocional, você lendo a sua Bíblia, a despeito do que você faça. Você não precisa ser pastor para ler a Bíblia. Você pode ser qualquer coisa para você ler a sua Bíblia. É sua obrigação ler a sua Bíblia, não é? Eu não preciso te mandar comer. Olha, irmão, você tem que comer. Quem já tomou café hoje? Quem já comeu almoço? Quem já comeu o seu jantar? Né? O jantar, inclusive, ainda dá tempo de vocês me convidarem. Eu não preciso mandar vocês comerem comida. E também eu não preciso mandar vocês lerem a Bíblia, irmãos. É obrigação de vocês. Vocês precisam fortalecer o corpo de vocês fisicamente com comida, com feijão, com arroz, com carne. E vocês precisam fortalecer o espírito de vocês com a palavra de Deus. Senão vocês não vão crer, vocês não vão tocar no impossível de Deus. Agora escuta, o Daniel então lê a Bíblia e ele entende: rapaz, acabou. E ele começa a orar e jejuar. Olha o que diz Daniel 10, 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Olha, 3 semanas. Por isso que o pessoal fala jejum de Daniel, 21 dias, né? 3 semanas, manjar desejável não comi. Que vontade de comer aquela picanha. Me deu até água na boca. Que vontade. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. 21 dias, irmãos. Nem me ungi com óleo algum.
até passarem as 3 semanas inteiras. Resultado desse jejum. Então me disse, o anjo veio, no versículo 12, olha só o que o anjo vai dizer para ele. Olha o que o anjo vai dizer para ele. Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia. Quantos dias ele orou e jejuou? Por que ele orou e jejuou? Porque ele entendeu na palavra a promessa de Deus. Nós estamos aqui há mais de 70 anos. O tempo de cativeiro era 70 anos. Alguém tem que se colocar na brecha. Alguém tem que orar. Alguém tem que ligar na terra para ser ligado no céu. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. O que vocês não ligarem na terra, não será ligado no céu. Ah, eu tenho uma promessa, mas eu nunca liguei. O Daniel é o cara que vai ligar a promessa. E ele se coloca para orar e jejuar 21 dias. Aí, irmãos, porque ele se desligou da terra e se conectou com o céu, ele conseguiu ouvir a voz do anjo. Ele conseguiu ouvir aquela voz espiritual falando com ele. O que é que a voz vai dizer? Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia, e que aplicar-te o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, ou seja, por causa da tua oração, é que eu vim. Mas ele vai dizer, mas o príncipe do reino da Pérsia, claro que é um principado espiritual, porque príncipe humano não resiste a anjo. Quem está comigo aqui? Ele vai dizer, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quantos dias ele orou e jejuou? Quantos dias o demônio resistiu à resposta da oração? 21 dias. 21 dias. Mas aí olha só, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia, e por isso eu estou aqui. Aleluia. Uau, uau, o poder do jejum, da oração. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, mas o que é que eu estou fazendo com isso, irmãos? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que confiar na autoridade de Jesus, eu tenho que crer no seu poder de fazer o grande milagre na minha vida, eu tenho que trazer para Ele. A palavra para cada um de nós é, traga o menino aqui, traga o menino aqui. Sabe como que termina essa história? A Bíblia diz que Jesus pegou o menino pela mão, o ajudou a ficar de pé, aí o menino, já começou a ouvir. Uau, que música é essa? Papai, estou ouvindo tudo, glória a Deus. E o menino ligadão, todo ligadão. Acabou aquela coisa terrível. O menino estava liberto. O problema estava resolvido. Irmãos, sabe, quando eu terminei de ler essa história, porque a gente tem um impossível, né, amor? É claro, a gente tem vários, né? Mas a gente tem um impossível pontual, que eu estou orando por ele, orando por esse impossível, orando e acreditando e tal. Mas essa palavra mudou minha vida. Essa palavra mudou minha vida, porque eu pensei assim, cara, eu não posso temer. Eu não posso me desesperar, eu não posso duvidar. O meu Senhor está sentado à direita de Deus. Aquele que é o meu dono, aquele que é o meu dono, que me ama, que morreu por mim, está sentado. Sabe, ele não é amigo do presidente da república, ou ele não é alguém importante no governo, ele é o dono de tudo. Ele não é só milionário ou bilionário, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata da terra. Ele está sentado à direita de Deus. Aleluia. Ele está sentado à direita de Deus. Ele tem toda a autoridade e Ele tem todo o poder sobre a morte, sobre a doença, sobre a miséria. Porque tem gente aqui morrendo de fome. E aí Ele pega 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele tem autoridade sobre a vida financeira. Os discípulos não tinham como arrumar dinheiro para pagar os impostos. Ele mandou pescar. Pode pescar. Dentro do peixe vai ter o dinheiro para pagar o negócio. Pescou o peixe, dentro do peixe tinha o dinheiro com a moeda lá, e ele pagou os impostos de todo mundo, aleluia. Os caras não tem peixe, porque não está conseguindo pescar, lança a rede para o outro lado lá, lança a pressão. Não, mas a gente passou a noite toda. Rapaz, eu que estou mandando esse negócio, rapaz, pode mandar. E aí os caras não conseguiram nem colher a quantidade. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. Por que eu posso ficar? Eu não tenho o direito de ficar desesperado. Dá um sorriso assim de que está tudo bem, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Amém, queridos? Eu estou levando o meu menino para ele. Não é? Estou trazendo o meu impossível para ele. Quem quer trazer o seu impossível hoje à noite? Fique em pé no seu lugar. Vem Ariel. Vem a turma do louvor. Nós temos aí alguns minutinhos
Olha, eu terminei um pouquinho antes, porque eu quero orar com vocês. 7h15, eu quero orar esses 5 minutinhos com você. Você vai trazer o seu impossível. Até eu quero orar, viu, irmãos? Por um impossível. Cadê o Carlos da Gita aí? Cadê o Carlos? O Carlos me ligou ontem. O Mateus, ele é sobrinho da Michele, da esposa do Mauro, do louvor aqui, da bateria. Ele sofreu um acidente de moto ontem, 24 anos o menino. E os médicos disseram, olha, daqui é só um milagre mesmo. Eles fariam uma avaliação para declarar morte cerebral. Não fizeram ainda essa avaliação, Seria hoje. Porque quando eles forem lá, eles vão dizer que o menino... O que aconteceu com esse menino? Foi a igreja orando por ele lá. Amém? Nós cremos na autoridade dele, não cremos? O médico já disse que não dá para fazer nada. Então agora é a hora de Deus. Não é? Não tem mais esperança para o médico. Então é a hora de Deus. Os discípulos disseram, não damos conta. Jesus disse, tragam para mim. Eu resolvo a parada. Vamos orar pelo Mateus? Vamos orar pelo Mateus. Enquanto nós louvamos o Senhor, eu quero que você traga, mas eu quero que você traga profeticamente, saia do seu lugar e traga o seu menino. Traga o seu impossível. Nós vamos encher esse altar aqui com esses meninos, ou seja, com esses impossíveis. A palavra é traga o seu impossível, mas confiando na autoridade de Jesus, crendo no seu poder, com jejum e oração. Eu vejo tanta gente aí fazendo jejum intermitente para emagrecer. Beleza, faça jejum para tocar no céu. Faça jejum para tocar no céu. Aleluia. Vem.